Gente, eu tô aqui mais uma vez. Ontem foi o Marcelo, hoje foi uma pessoa muito amada por nós, né? Muito querida, e ela é responsável por muitas coisas que aconteceram, talvez na minha vida, talvez ela não tenha nem noção, né? Eu conheci ela há muito tempo antes do canal e depois de anos eu redescobri a Vânia aqui, né? Eu achei estranho porque o sobrenome é Vânia Amor. Aí eu falei, Vânia Amor, esse nome não enche, né? Era da Vânia Scott, né? Desculpa falar no assunto. Mas é nossa preferida, né? E a minha é do Paulo Gonçalves, assim, é Paulo Gonçalves, ele deve quando ver esse vídeo vai lembrar que eu falei dele, falar, ó, ele vai ficar com inveja de mim. Mas enfim, a gente está aqui e dá o ar da graça, né, para nossa querida Vânia Mor, para a gente falar um pouco de livre-arbítrio entre 25 e 30 minutos. Alguns assuntos, eu vou usar neurociência, né, aplicada à neurociência. Eu estou lendo esse rapazinho aqui, né? Esse libertador aqui, Augusto, Immanuel Kant, e eu espero que poder ajudar vocês, ajudar as pessoas que pediram para que a Vânia estivesse aqui. Se inscreva no canal, não se inscreva, se inscrever no canal. Se você for membro da igreja, seja muito bem-vindo. Não vou te maltratar, não vou te xingar, não precisa ser oculto. Não estou aqui para denegrir a imagem da associação. Para mim, aquilo não é igreja, que é uma associação, porque o nome já diz. E fico feliz muito dela estar aqui. Seja bem-vinda, querida Vânia Amor. Obrigada, Paulo. Obrigada pelo Então, convite. eu acho que o teu canal tem sido de muita valia, né? Tem sido muito. Acho que você não tem noção da dimensão que você alcançou, né? Na questão do canal. Você, na verdade, entre nós todos, entre eu, Marcelo e o Gonçalo e os outros, ex-membros, no seu canal é tido como assim um baluarte, né? Alguém que conseguiu trazer uma imagem positiva. É claro que eu acho que você vem evoluindo os teus vídeos muito, do primeiro ao último. São assuntos muito vivos, né? Na verdade, são para quem está lá dentro, para quem saiu lá de dentro, e para quem saiu lá de dentro e quem não quer voltar lá para dentro, né? Parece conversa de gastronomia, mas eu fico muito feliz, né? E eu conheci a Vânia, talvez ela não lembre de mim, foi quando eu fui missionário, eu passei pela casa dela. Os almoços dela eram almoço disputadíssimo, dava até briga. É meu. Almoço da mãe dela nossa, dava uma confusão, viu? E eu tive esse privilégio de conhecer ela lá atrás, depois de muito tempo eu revi ela aqui. Mas a gente sabe muito bem que as marcas que a associação ela deixa na cabeça da gente, né? A problemática de sair, né? Você precisa de apoio quando você sair. Se você precisa de apoio, você procure as pessoas que vão te ajudar. Se você está com problema psicológico, eu acho melhor você procurar um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta, né? Se você se sentir muito acuado de não conversar com as pessoas. Mas a Vânia é muito aberta, ela lê cartas, e as cartas dela às vezes, são muito sofridas, porque, na verdade, ela é aquela associação, ela é uma associação de tortura, né? Não é uma igreja, é algo que vai te espremer até tirar, né? Tirar a tua essência. Quando você descobre a sua essência, você quer sair, né? Isso é natural e eu deixo ela para falar disso, um pouco da experiência dela, um pouco do que ela pensa dos dias atuais e do que ela pensa em fazer em relação a dizer do canal, o que que ela pode dizer para a gente, né? Eu tenho muito depressivo aqui, eu tenho muitas pessoas que têm problema com o marido, problema com a esposa, né? E eu quero dizer para vocês uma frase da Vânia: existe vida após o mormonismo. Sem dúvida nenhuma. É isso, vai, né? Frase sua. E eu vou deixar ela falar agora porque eu falo demais. Diga, Vânia. Fala um pouco do que você acha, como é que você se sente hoje em relação. Claro que quando a gente vê a tua expressão hoje, e a gente comparar o primeiro vídeo, a gente viu o sofrimento ali, né? Aquele primeiro vídeo teu, para mim, é uma tortura, porque não é a mesma Vânia, né? Não é, cara, não é. É alguém que saiu praticamente de um pau de arara. Não sei se você sabe que lembra do Brasil pau de arara.
a mulher estava destruída, né? Destruída à torta direita, né? Mas eu acho que ela se levantou, né? E segundo ela, ela é casada com um membro da igreja, que para mim, eu admiro você, porque eu acho que eu não conseguiria. E eu não sei como é que você trabalha isso, entendeu? Porque tem essa pontuação aqui para eu te perguntar, né? Pergunta para ela como é que ela consegue não criar problema dentro do relacionamento em cima disso, né? Dentro dessa convivência, né? Porque deve ser bem complicado. Ou fácil, para mim para mim não deu gol na trave, para mim foi final de campeonato, entendeu? Eu, assim, com relação a isso, primeiro, como Hum, você falou, naquele primeiro vídeo tinha aquele semblante, porque eu estava sofrendo de depressão profunda. Eu nossa, não tenho vergonha de falar que eu cheguei ao ponto de ter pensamentos suicidas. Eu não cheguei a tentar, mas eu estava fazendo planos, eu estava prestes a fazer. O que me salvou, por isso que eu hum, sempre falo para as pessoas no meu canal que conhecimento é poder. O ai, que me salvou foi eu ter escutado, por acaso, eu estava escutando um podcast que não tinha nada a ver com a igreja, eu nem sabia que havia hum, podcasts hum. anti-mormonismo, como no caso do John Delaney, Mormon Stories. Eu não sabia de nada, porque eu era membro da Poderoso, igreja. poderoso que ele é poderoso, né? O é, nome. ele, ele faz um trabalho maravilhoso, John, né? Hum, Então, assim, eu era aquele membro da igreja fanático, imerso, eu era mormon a nível celular. Eu levava extremamente a sério, eu tinha um testemunho inabalável, eu lembro disso, eu lembro disso. né? Então, assim, eu era até chata. As pessoas, enfim, meus filhos sofreram muito por conta disso. E eu estava escutando um podcast da Elizabeth Gilbert, a autora do Comer, Rezar e Amar, e ela estava Hum, entrevistando uma ex-membro da igreja chamada Martha Beck, filha do hum, Hugh Nibley, que era um grande apologista da igreja. hum. E nessa conversa, a Martha Beck comentou a respeito do livro que ela escreveu recentemente, que se chamava Deixando os Santos: Como eu perdi os mormons e encontrei a minha fé. E ela, nascida na igreja, criada lá, como eu fui criada. Eu não nasci na igreja, mas eu fui criada lá desde os 9 anos. Então, Hum. assim, quando eu escutei ela falar isso, eu falei: peraí, eu preciso saber o que ela tem para dizer. Foi a primeira vez que eu decidi buscar o que um ex-mormon tinha a dizer sobre a igreja. Eu imediatamente comprei o livro de áudio dela, comecei a escutar, e dentre outras coisas no livro dela, ela comenta que os papiros do Egito que Joseph Smith alegava ter traduzido e hoje é conhecido como o livro de Abraão em Pérolas de Grande Valor, Hum. aqueles papiros foram traduzidos por egiptólogos modernos que afirmam que aqueles registros nada mais eram do que cerimônias funerais que eles praticavam na época. Que Eles, quando horror, viram a tradução, que horror, que quando eles horror. viram a tradução de Joseph, eles falaram: não, o que está escrito aqui em inglês não é o que está escrito aqui nesses papiros. Sei. Então, quando eu escutei isso, eu falei: tá, então peraí, ela estava falando de algo sério, ela estava falando de egiptólogos, ela estava falando de um documento palpável. E aí eu pensei imediatamente: peraí, então se ele mentiu sobre o livro de Abraão, o que mais que ele mentiu a respeito? Tudo. Aí foi onde é, graças a Deus, a minha curiosidade foi tão forte que comecei então a pesquisar. Aí eu joguei no Google ali a palavra Mormon, aí apareceu John Delaney, do Mormon Stories, e aí eu soube de outros livros de ex-mormons, e historiadores, Graham Palmer, Vários de outros, várias Michael. coisas que no Brasil a gente nunca teve acesso, né? Na verdade, né? Não. De Michael Quinn, é, enfim, Fan Brody, que era sobrinha de David McKay, se eu não me engano, Hum, escreveu Nenhum Homem Conhece... Joe Smith, Nenhum Homem Conhece Minha História. Então, eu fui atrás desses livros e eu hum, comecei, então, a estudar e aprender a história da igreja. Quando eu consegui hum. entender que tudo aquilo que eu acreditava não era verdade, porque haviam mentido para mim, não aconteceu a primeira visão, o livro de Mormon não é baseado em fatos históricos. Então, para mim, perdeu o sentido eu continuar fazendo parte daquela mentira e me E sentir com sofrendo, autoestima. sofrendo, né?
sofrendo, me sentindo com a autoestima tão baixa por ter me sentido, porque meu primeiro casamento fracassou, porque meus filhos decidiram sair da igreja. Tudo isso é visto como teu fracasso pessoal em relação Naquele ao teu momento você evangelho. achava que teu casamento tinha sido um fracasso, né? Não, Naquele momento. o meu primeiro casamento, porque eu fui casada por 12 anos no Brasil, Sim, tive meus dois filhos, me divorciei e vim para cá com eles. Então, sim. pô, eu já tenho um divórcio. Meus dois filhos não querem mais saber da igreja. Tudo isso contribuiu para minha depressão. O mundo Então, quando eu caiu. descobri que. Oi? O mundo caiu. O mundo caiu. É, porque aí. É, mas aí quando eu descobri que tudo aquilo era, na verdade, mentira, eram falsas alegações, não, eu não vi mais sentido em frequentar a igreja. Então, eu fui pesquisando assim todo dia, vorazmente, realmente pesquisando e aprendendo e escutando entrevistas do John Dehlin. E então eu decidi sair. Eu precisava desabafar, eu não tinha com quem conversar, porque meu marido, quando eu conheci ele, eu também era ativa na igreja, nós estávamos casados fazia 4 anos. E Esse eu, atual teu marido, né? O atual marido, né? atual, e Ele é Iselda, eu, não é, Vânia? Você não pode falar. Ele é Iselda? ele é ex-missionário, ele fez missão aqui em Texas. Ok. Ele nasceu já na igreja. Hum. Então, eu não tinha com quem conversar. E eu precisava desabafar. Eu estava indignada, eu estava assim, Revoltada. eu não cabia dentro de mim. E aí, quando eu dormia, eu me sentia. Eu tinha remorso, porque eu pensava: peraí, quanta gente está se sentindo como eu estava e não sabe do que eu sei, eu preciso divulgar. Aí foi quando uma amiga minha me sugeriu: falou, Vânia, por que você não cria um canal no YouTube? Então, e desabafe, e fale, e conta. Eu falei: perfeito. Eu É não uma sabia nada, terapia. né, sobre. Foi uma terapia, né? Acabou sendo uma Foi, terapia, né? foi uma terapia. Por isso que nos primeiros vídeos, além de eu desabafar, eu conto a história da igreja, eu conto coisas que eu descobri, tudo baseadas em documentos históricos, baseados em testemunhos, em coisas que a história registrou e não tem como negar. Então, foi onde o canal surgiu. Hum, Para o meu marido, foi difícil no começo, quando eu chamei ele para conversar, eu falei, olha, eu descobri isso, isso, isso. Eu falei para ele sobre as 8 versões da primeira visão, eu e falei ele? sobre o estudo de DNA do livro de Mórmon, e ele falou assim: olha, eu te entendo, mas as experiências espirituais que eu tive, o testemunho que eu tenho, eu nunca vou poder negar. Eu falei: então tá de boa. Então nós vamos fazer o seguinte: você vai permanecer na igreja, eu vou te apoiar. Mas eu vou sair da igreja, inclusive eu vou retirar o meu nome de lá, porque eu não quero meu nome nos registros. E eu quero que você respeite o meu direito de não frequentar mais e não fazer parte disso, porque eu não tenho estômago. Eu não vai contra a minha integridade. Integridade essa que eu aprendi lá Moral até. dentro. Moral até, né? É, Sabe por quê, é. Vânia? Vou te explicar uma coisa. Eu entendi o que você falou. Eu estudei muito teus vídeos, tá? Eu estudo diariamente teus vídeos. É, claro que cada um tem uma. Eu passei não passei pela mesma coisa, né? Fiz missão, lá, tive problema na missão, voltei para casa, lá. Mas assim, casei, divorciei e tal. Uma coisa que eu percebi, e eu fui estudar neurociência em seguida, né, do meu afastamento, né? E eu fiz 2 ou 3 pós-graduações na área de neurociência e uma de psiquiatria. E uma coisa, observando os teus vídeos e lendo no desafio, eu percebi uma coisa. A igreja, a associação, ela é muito bem preparada para fisgar pessoas e para escravizar pessoas. Isso é lógico, é claro, tá na cara. Só que tem uma coisa, o que acontece é que é introduzido dentro da cabeça da pessoa como se fosse um chip invisível, né? Onde ele é cercado no quadradinho, dogma, culpa, medo e vergonha. Esses 4 quadradinhos, eles te botam dentro de uma curral, e quando você pensa em fugir daquele curral, você começa a ter medo de ser comido pelos lobos. Mas os lobos não estão fora desse quadrado. Eles estão dentro junto com você, entendeu? Porque eles querem que você seja igual a ele. Então, eu percebi isso, um quadro depressivo muito forte, assim, lá no começo.
dos vídeos, né? Eu até falei pro Paulo no vídeo que a gente, o último que eu fiz com o Paulo Gonçalves, eu falei, Paulo, a Vânia, ela. E outra coisa, é, doença psiquiátrica adquirida pela igreja não tem cura. O psiquiatra falou, não tem cura. O que a gente pode fazer é amenizar para cuidar da vida da gente e não retornar para aquela doença. Eu chamo a igreja de uma doença psiquiátrica, porque ela é uma fábrica de malucos, de pessoas deprimidas, pessoas que se matam, pessoas que têm problemas de casamento, porque você poderia aguentar um relacionamento com uma pessoa que te tortura, simplesmente pelo fato de estar na igreja. E você não aceitou, ou não aceitaria. Então é muito complicado isso. Então, depois que a gente descobre esses livros, informações, terceiros, você percebe o tanto de tempo que você investiu naquilo, porque também é um investimento emocional, né? Você dá a sua vida. Você passou 2 anos no Rio de Janeiro, né? Você foi lá, você ralou, você deu, passou dias e dias. E outra, é irrecuperável o tempo. E para eles, você não deu o teu tempo. Você deu o que você tinha que dar. Você tá entendendo? Então, lá do primeiro vídeo, eu fiquei meio apavorado nos três primeiros vídeos. Falei, gente, ela tá muito abatida. Ela tá muito abatida. Lá, assim, até isso aqui, né? Esse lado do rosto tá meio fundo. Não tô falando que é ruim, mas em termos de neurociência, a igreja ela faz coisas muito introdutórias que talvez você não percebeu ainda. Ela utiliza até de cores para compactuar a questão da psique da pessoa e ter autocontrole em cima de um comportamento. O que você sofreu, na verdade, foi mais ou menos como alguém que sai algemado da cadeia, entendeu? Ou eu estou errado, entendeu? A comparativo disso é muito. E a gente percebe que alguns vídeos, algumas falas suas são muito positivas, todos são muito positivos, mas tem algumas falas suas que lá dentro, na fala, a gente percebe pelo contralto da voz que é uma coisa que não te agrada. A gente percebe, entendeu? Assim, e é normal, porque você passou 40 anos, passou 35 anos, o fulano passou 20, né? E essa coisa de ter ficado lá muito tempo e ter sido criado lá é um dado importante para que outras pessoas não repitam, não façam a mesma coisa que eu fiz, que você fez, entendeu? É essa a minha fala. Entendeu? Depois eu te mando o rastro da questão analítica, da questão dogmática, da questão da perseguição, porque tudo que é feito dentro daquela associação é para te controlar. Você disse uma frase, é uma seita de controle mental. Não tem outro nome, pode botar a plaquinha lá na porta. Aqui jaz uma seita de controle mental. Porque assim, a pessoa fica praticamente, eu vou dizer uma frase até muito feia, a pessoa fica burra. A pessoa fica totalmente, sabe, com a questão dogmática, com a questão pragmática, as frases de efeito, isso aqui é verdade, nós somos a única. Isso repetido 50 mil vezes, o impacto que isso faz dentro da cabeça de uma pessoa. 40 anos dizendo a mesma frase. Você acha que isso não tem reflexão no que você pensa? Ou você acha que eu estou falando besteira? Não, uma mentira repetida várias vezes, ela se torna verdade, É, sem dúvida. entendeu? Eu acho você muito inteligente nisso, mas assim, por exemplo, me ligam muito, eu tô com atacardia. Ah, mas eu tô 10 anos fora da igreja. Vânia, tem pessoas que saem da igreja, mas fica 3% dentro da consciência dela, por causa da introdução dogmática, por causa das informações colocadas via psique. A missão é doutrinária, né? Vamos lá? O templo é doutrinário e a ala é doutrinária. Tudo que é feito dentro da igreja é feito para você viver fora do planeta, sem pisar na vida humana. Eu vou falar uma coisa para você. Você tem uma seguidora no teu canal que ela tem um problema muito simples. Ela está 9 anos sem achar emprego. 9 anos sem achar emprego. E ela é uma sister, aquela história toda. É divorciada. Eu falei, amiga, você presta atenção em uma coisa. Vânia é muito observativa. É assim. Quando você vai domingo para a igreja, isso é neurociência, tá? Não é balela. Quando você vai domingo para a igreja,
o que que acontece com você? Você passa o domingo todo na igreja, cargo, isso, aquilo, aquela coisa toda. O teu cérebro, na segunda-feira, ele começa a funcionar como se você estivesse dentro da igreja. Aí ele cria o problema de não conseguir conviver com as outras pessoas, porque o teu cérebro diz assim, ó, eles não são membros da igreja, eles são apóstatas. E você começa a não conseguir conviver, por exemplo, com familiares que não são membros da igreja. Você está entendendo? Porque assim, a gente vai para a universidade, a gente vai dar de cara com outras, mas o teu cérebro tem um lastro que entende que segunda-feira é dia de continuação. Você entende o que acontece quando você faz PNL? Quando você pensa que eu posso pensar que eu estou no Rock in Rio agora, quando eu não estou no Rock in Rio, e a música continua na minha cabeça piscando, aquela música, já foi para uma festa que aquela música ficou dias na tua cabeça, é o que a igreja faz. Tanto é que eles estão tão conscientes disso que na segunda-feira eles botam para você fazer reunião familiar. Aí você sai da igreja, faz reunião familiar na segunda. Na terça-feira, você é uma continuidade psiquiátrica e linear da sua consciência do que você fez no domingo. Aí o idiota aqui passa uma semana no templo. Quando ele sai de lá, ele é o quê? Um doido, um burro, um apóstata. Os três. Você está entendendo? Porque a doutrinação, as pessoas, Vânia, as pessoas não entendem que é uma seita de abuso mental. Aí você sabe o que acontece? Eu conheço outra pessoa. Não pode fazer sexo, não pode fumar, não pode beber, não pode passar a mão, não pode dar uma voltinha, não pode isso, não pode aquilo. É a questão. Eu tô falando sério, não tô? Você riu? Aí o que que acontece? Você não consegue, aí você vai para os 45 anos, você não acha um namorado, você não acha um emprego. Aí diz, ai, culpar da igreja? Eu culpo a igreja, assim, por esse tipo de comportamento. Porque a igreja, ela é muito inteligente para fazer segurar a coisa. Igual que eles fizeram no templo agora. Tirar o tal do anjo Moroni do lado do teto, né? Tirar os bois do batismo vicário. Legal, o que está acontecendo? A questão dogmática, né? É eu tirar para que você não pergunte, né? Não pergunte, né? Entendeu o que eu estou falando? Por isso é que talvez eu acho que você saiu, mas ficou aquele pingo d'água, sabe, na cabeça? Pim, pim, pim. E até você falar para você dentro internamente, eu não quero mais participar disso, isso deve ter demorado um tempo, né? Isso deve ter demorado, entendeu? Inconscientemente. A gente faz as coisas inconsciente. Como é que você tem consciência do que você está bebendo aí? Você sabe que você está bebendo, não sabe? Você sabe que tem a garrafa aqui, é uma garrafa de água. É isso que a neurociência diz que a igreja faz. A igreja, ela coloca dentro da tua cabeça, do indivíduo. Olha, gente, ela faz com que a tua segunda-feira seja a continuação do domingo. A igreja verdadeira, Jesus Smith é um profeta. Essa é a única igreja verdadeira. Isso é dito durante 40 anos na cabeça de uma criança. Gente, isso vai destruir o juízo da pessoa pro resto da vida. Entendeu? Eu, eu queria que você comentasse isso que eu estou dizendo, se você não concorda. Eu acho que tem uma frase em inglês que eu gosto muito, eu não sei muito bem como a gente pode traduzir, mas Hum. ignorance is bliss, ou Ah, seja, feliz daquele que não sabe. é, Ignorância é bem-estar, alguma coisa assim. ok. O que que significa isso? Eu já falei no meu canal, se eu falar para você que os 35 anos que eu frequentei a igreja, eu fui infeliz, eu vou estar mentindo para você. Eu também, Eu eu fui também. feliz. Eu fui feliz, sim. Eu adorava as atividades, eu adorava estar no meio daquelas pessoas, ter aquelas amizades, eu adorava me sentir protegida dentro de uma outra. Professora do seminário, né? Dava É, referência, era uma pessoa que dava almoço na maior boa vontade, né? Aliás, o almoço era fantástico, eu até te agradeço agora, né? E entendi.
Eu entendi. Não, você está dizendo que não foi uma coisa 100% negativa, não foi uma coisa autodestrutiva. Aí você falou a mesma coisa que o Marcelo falou ontem. Você não quer levar isso como algo ruim, algo que pese na alma. Talvez seja isso, ou eu estou errado. Assim, o que eu vejo, né, não quer dizer que eu esteja certa ou errada, mas É. é a minha perspectiva só. A minha Hum, perspectiva é a seguinte: pode ser igreja mórmon, pode ser qualquer outra seita de controle Adventista, mental. batista. Isso. Você tem aquele estilo de vida, você vive aquela identidade, você vive dentro daquela utopia e aquilo te faz genuinamente bem. E eu posso falar porque foi meu caso por muitos anos. Neste caso, eu não vejo problema nenhum, muito pelo contrário, a pessoa tem mais a que ficar. O meu marido é um exemplo disso. Sim, Eu não conheço. posso, eu não posso tentar, eu não posso me esforçar para tirá-lo de lá. Eu jamais vou fazer isso porque isso ia causar um prejuízo emocional, psicológico tão grande nele que provavelmente ele nunca ia se recuperar. Agora ele ia entrar em depressão por não poder mais fazer parte daquilo porque eu não estou apoiando. É Então, assim, grave. eu acho que a gente precisa ter muito cuidado, porque, na minha opinião, o cérebro humano, a realidade humana, ela não é preto e branco. Tem Não. muitos tons de cinza. Então, algo que é péssimo para você, para mim, pode ser excelente para você. Então, o que que eu vou chegar para você e vou falar? Você vai viver a tua verdade e eu vou viver a minha. Eu acredito que tem espaço. A Mas quando eu igreja tem falo coisas. na questão da neurociência, da questão do chipamento do quadradinho do curral, eu falo de gente que quer sair e que não consegue. Eu respeito você nas suas ideias, porque tem gente que quer sair e não consegue. Quem quer ficar, fica, não precisa fazer análise, né? Nem precisa procurar o psiquiatra, já compra a camisa de força, porque aquela roupa do templo, eu acho que tem que ser substituída pela camisa de força, não é isso, entendeu? Eu tô brincando, tá? É brincadeirinha. Então, assim, eu entendi que você tá. Eu acho que tem gente, é o toxicoma, né? Eu tenho um primo que ele usou cocaína durante 30 anos. E ele não pode deixar, ele é toxicoma, ele é um viciado em cocaína, e o psiquiatra falou: olha, no dia que ele deixar de usar cocaína, ele morre. Eu acho que lá tem muita gente boa, tem muita gente honesta, tem muita gente boa, amiga, né? Eu tenho muitos amigos que continuam lá, mas assim, eu sou crítico com tortura. Eu sou uma pessoa que fez especialização em antitortura. E assim, o que me fez bem lá, né, as fotos, Santa Catarina, tive o privilégio imenso de ver aquele lugar maravilhoso. Para mim, eu moraria em Santa Catarina. Para mim, aquilo ali é o Jardim do Éden. Para mim, é o estado mais lindo, é o lugar mais lindo que eu já vi na face da Terra, é Santa Catarina. Eu acho que cada esquina de Floripa, para mim, é tudo tão bem feito, é tudo tão. Santa Catarina, eles não são brasileiros assim, eles são desiguais dos outros, porque é tudo lá, é tudo carinhoso, tudo lá é arrumadinho, né? Eu lembro da torta da nega maluca, né? Das tortas de chocolate, né? Da torta de morango. Eu lembro que seu padrasto levava torta de morango dentro de uma bolsa escondida e a gente, cadê a torta de morango? Então, assim, eu acho legal isso. Eu só não acho que a igreja ela cuide de pessoas que têm problema lá dentro. Acho que a igreja devia se preocupar mais com os ex-missionários, com as pessoas que dão apoio para ela. E a igreja não faz isso. A igreja não faz isso, né? Eu vou te falar o que eu penso sobre isso, Paulo. Esse sacudido Sabe da qual é a minha cabeça, ideia? essa sacadinha da cabeça só foi ótimo. Não, porque assim, ó, nada disso É real. essas expectativas elas não são relevantes. Eu vou te explicar por quê. Hum, A igreja é uma corporação, como você falou. No Brasil é a Associação Brasileira de Igrejas dos Cristãos dos Últimos Dias. A razão social dela é corporação. O que acontece? Se eu tenho uma fábrica de cigarros e eu faço muito dinheiro vendendo cigarro, da onde que eu vou te pagar quando você desenvolver um câncer de pulmão? Eu não vou pagar o teu tratamento de câncer de pulmão, o problema é a teu. escolha Essa é a sua, regra. livre-arbítrio. Essa é
Essa é a regra do mercado corporativo, amigo. Tu fumou meu É, cigarro porque tu quis, agora tu está doente, o problema é teu. E com a igreja é a mesma coisa. É uma é, corporação. Eles vendem bênçãos, não, eles vendem ilusões espirituais, eles usam o nome de Deus para comercializar. Da onde que, por que eles vão te cuidar? Você já trabalhou 2 anos para eles como missionário, você vendeu a marca, problema teu, amigo. Eu é, faturei, é você real, recrutou pessoas é para minha real. igreja. Agora o problema é teu se tu está desempregado. Isso eu não tenho nada a ver com isso, porque eu tenho uma empresa, eu não É, tenho uma instituição humana. Porque hum. se fosse assim, ela não seria o império financeiro que ela é, amigo. Então, assim, Paulo, essa expectativa ela é Né, é nula, é irrelevante. nula, é nula. Mas assim, uma coisa que você me chamou muita atenção, que você chama muita atenção, você consegue fazer com que a gente enxergue os gatilhos, entende? Você quando fala nos seus vídeos, cada vez que você faz um vídeo, você começa a mostrar o gatilho. Olha, isso aqui tá errado, isso aqui tá certo, isso aqui. Eu acho muito positivo algumas críticas, né? Algumas coisas. Eu vou aproveitar aqui para falar para você, doutora Vânia. Eu chamo doutora, estou acostumado a chamar a pessoa de doutora, aí é um vício, desculpa. Aí também, então assim, aquela história lá de Cidade Tiradentes, lá do Dito Cujo lá, que fez aquelas artes lá, a gente só conseguiu a polícia só conseguiu dar voz de prisão para ele. Aliás, ele foi condenado a 22 anos de cadeia, regime fechado. Eu estou logo lhe avisando, porque quando eu soube do assunto, a pessoa entrou, mandou, eu falei: olha, Ministério Público, foi o Ministério Público. Foi o Ministério Público e deu aquela coisa toda, e ele acabou sendo preso. E foi pego, né? Nos flagrantes da vida aí, né? Então, aquilo ali a gente deve ao teu canal, aquela descoberta daquele monstro, né? Não é nem monstro, né? É elogio chamar de monstro, né? E eu tive o prazer de ver ele sendo algemado. Eu falei, vou tirar uma foto para a Vânia Amor, mandar para a Vânia, que isso é produto dela. Lembra da história de Cidade Tiradentes, né? Lá de Londrina, né? E, Lembro. e aquela história. Então, ele pegou 22 anos de cadeia, tá? Estou logo lhe avisando, porque ele foi para o júri. Que Então, bom. também é uma forma, Vânia, você tem uma característica sua muito bacana, que é você é a voz de mulheres silenciadas, entendeu? Pelo fato de ser mulher e o fato de ter enfrentado, de ter filhos, ter casamento A, ter casamento B, e estar bem hoje, você transmite para as mulheres que estão naquele processo uma segurança de que elas vão poder sair daquele círculo vicioso de agressão, violência. Violência não é só murrada, não é só tapa. Então, é muito gigante o teu trabalho. Você não tem ideia de norte a sul do Brasil como você está fazendo diferença na vida das pessoas, transformando vida de mulheres, vida de pessoas, vida de moças que foram estupradas por liderança de várias outras associações religiosas, esse de Cidade Tiradentes, eu posso dizer para você, porque eu tenho um processo, eu acompanho o processo. E se depender de mim, ele vai apodrecer na cadeia. Mas esse não é o caso, eu estou falando para você porque eu lembrei disso agora. E é um incentivo, entende? Eu sei o que tu passou em relação à depressão. Eu senti a mesma coisa. Eu não consegui chegar às vias de fato do suicídio porque eu tenho uma mãe que é muito braba e que, em vez de me levar para o psiquiatra, me quebrou as murradas nas costas. Falou: ele quer se matar, eu mato ele. Pegou a mesa, falou: eu vou te matar, não precisa se matar. E minha mãe sentou-lhe a tarracada nas costas e falou: você quer psiquiatra? Chegou lá no psiquiatra. Por que que ele tá aí? Sabe, porque ele isso, porque ele é aquilo outro. A minha mãe falou: se a senhora não tem jeito nele, eu dou. Aí a psicóloga perguntou: e o que é isso? A sua mão? Um porrete. Então, Gente, minha mãe fez isso. Então, eu sou muito grato. Eu passei 6 anos sem falar com a minha mãe por causa da igreja, né? A minha mãe, ela só foi falar comigo depois que eu voltei da missão, né? Que disseram: olha, o Paulo tá mal, tá surtado. Você vai lá olhar? Ela, eu vou, mas eu vou lá do meu jeito.
E aí meu pai biológico foi lá, então assim, eu, eu tive um processo de autodestruição. Eu vi aquilo como um sonho e eu entrei no sonho e acordei no pesadelo, entendeu? Foi de uma época muito difícil, né? Tanto é que, se você perceber, Santa Catarina está no meio entre o Rio Grande do Sul e o Paraná. E Santa Catarina não cresce na questão da igreja. Mas foi um bom lugar, foi um bom momento na minha vida. Mas eu aprendi, eu não consegui o suicídio, né? Minha mãe ameaçava, 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 e demorou-se quase 12 anos para a gente ter uma boa conversa feita duas pessoas socialmente amigáveis. A gente passou muito tempo. A minha mãe não foi para meu casamento, a minha mãe não apoiava a igreja, o meu pai não apoiava a igreja, e a igreja começou na minha casa, né? Eu acho que essas coisas que você falou ajudaram muito a eu poder entender a visão dela. Eu não aceitava a visão da minha mãe, entendeu? Minha mãe falava coisas assim, sabe? Lembra da história que você conversou com sua filha? Você lembra daquela história que vocês conseguiram conversar? Eu passei pela mesma coisa com a minha mãe. Porque para mim só existia um planeta na face da Terra e só existia uma família que era a da igreja, entendeu? E no final das contas, quem ficou do meu lado foram minha família, entendeu? Por vários motivos, foram várias situações. Tive um companheiro preso em Santa Catarina, acusado de estupro, que depois provaram que não tinha estupro nenhum. Ele foi para a cadeia, eu passei 72 horas numa delegacia em Tubarão. Meu presidente mandou eu assinar documentos, né? Então, sabe? Quem foi me tirar da delegacia foi o seu padrasto. Ele foi me buscar e falou: irmão, me tira daqui. Eu tô 2 dias sem comer. Ele falou: não, bora. Que ele era meio bravo, mas ele era muito, muito gentil, né? Em relação às coisas que tinha que fazer. E eu sonhava com uma coisa que não era real. Então, quando eu descobri o teu canal, eu pude curar algumas feridas, alguns gatilhos, algumas coisas. A forma de rejeição, que foi eu ter me afastado depois do divórcio. Depois que eu me divorciei, eu tinha ciência de que eu não poderia voltar mais, até por uma questão crítica. Fiquei chocadíssimo com aquele vídeo que você fez sobre o Andaraí. Meu amigo, você não me deixou dormir com aquilo. Eu falei: meu Deus, que carta é aquela? Eu fiquei, claro que talvez você não vai me dizer quem é a criatura, mas o dia que eu tiver pessoalmente, por favor, me diga só o primeiro nome daquela criatura. Quando você falou, eu falei: opa, porque disseram que tinha sido eu. Eu falei: não, gente, não foi eu. Não fui eu. A Não, pessoa não não. foi. Não foi. E várias outras coisas, né? E ter passado por Botafogo, ter passado por Jardim Botânico, ter morado em Petrópolis, lá onde você passou. Então tem muita referência próximo, né? Tem muita coisa próximo, né? Na verdade, eu fui desassociado por uma coisa muito breve, né? Fiz denúncias no Ministério Público sobre a igreja, né? Fui para a justiça e falei: tá aqui, ó. Vocês não vão corrigir, não tá aqui. De coisas que eu não vou entrar em detalhe aqui, né? Serve para outra live. Mas eu fico muito contente. Eu falo em nome de todas as pessoas que você ajudou, do norte ao sul do Brasil. Talvez você não vai ter tempo na sua vida para visitar tantas pessoas que você fez escapar fora. Muita gente. É, Muito, essa é a muito, minha, muito. Mas esse você é o não meu faz ideia. objetivo. Mas você está conseguindo, Quando, viu, Vânia? E cada vez mais. Eu posso citar que para bom. você, fazer um elogio para você. Tem uma estaca que, se a pessoa for pega vendo o seu vídeo, a pessoa é excomungada. Estou falando sério. O Sério? presidente falou, me mandaram o vídeo, falou: ó, se você ouvir vídeo do Marcelo Ribeiro, do Paulo Gonçalves e da Vânia, porque eu não estava na parada aí, você está desassociado da igreja. Aí eu falei: sabe de uma coisa? Eu vou pegar o sacerdócio Arônico e vou botar os vídeos da Vânia no WhatsApp do grupo. Pum! Então, Meu Deus. ex-missionários que voltaram para casa, que pediram: olha, essa igreja é mentirosa, quero voltar para minha casa. E várias outras. Eu acho que você é muito privilegiada nisso, entende? E para mim, pessoalmente, alguns gatilhos você mostrou.
Não deixe de fazer vídeo, a gente espera toda semana. Quase que a gente manda te buscar nas suas férias. Quase. Porque assim, é muito forte, é muito positivo. Você não tem ideia, você não soma na sua cabeça a quantidade de pessoas que você ajudou. Eu queria poder dar a lista de pessoas que você ajudou. Que E bom. ontem, eu conversando com o Marcelo, ele falou para mim, a Sandra, né? Foi muito gentil também. E é isso, é coragem, suas experiências são muito válidas, né? Muito frequentes, muito próximas. E essa coisa da neurociência, da educação, do conhecimento, eu queria ter tido uma Vânia lá atrás. Para dizer assim, não faz isso, não faz isso, não faz isso, né? A Ah, briga, a luta que você fala sobre a turma de LGBTQIA+, que é uma turma que sofre muito dentro da igreja, muito. A quantidade de suicídio é imensa, a quantidade de depressão é gigante. E eu não posso salvar o planeta, mas eu acho que se eu posso salvar uma pessoa, eu já estou fazendo bem, né? Não é? sem dúvida. Nossa, É? não tem preço. Não tem preço você saber Entendeu? que E fez a o diferença carinho, na vida de o alguém. carinho, a gente sente verdade no que você está falando. A gente sente que você fala as coisas. Aquele primeiro vídeo seu, eu tenho horror de assistir, eu te confesso, eu assisto os últimos, porque é muita coragem. Como mulher, como ser humano, como cidadã, como brasileira, né? Honrada, que você honrava muito o nome da sua mãe, nome, né? O do seu padrasto. Você levou a ferro e fogo aquilo, né? E é muito forte. Tem vídeos seus que eu assisto 10 vezes. No carro, na faculdade, não sei por onde, não sei por onde, não sei por onde. Entendeu? Vânia, eu não Bom, sabia, mas eu vou te dar a última informação. Eu falo demais. Existe ONGs de tratamento de ex-missionários no México, que o missionário quando retorna. Você sabia disso? não. Existe ONGs, eu te dou o endereço depois. E um cara que tem um canal, né? Um jornalista tem um canal, eu acho que você conhece, que ele bota os vídeos explicando exatamente isso que você está falando. E embaixo tem um cara que diz assim: tem uma brasileira, Vânia Amor, que é excelente. Aí bota o link do teu vídeo, entendeu? Oh, que Sim. bonitinho. E eu fico muito Bacana. feliz, amiga, muito feliz de saber que você existe, e pessoas igual você, que a gente não chegou ao completar o suicídio, né? E saber que você se dá se dando bem com sua filha, saber que você está lutando, que ela tem um filhinho. Eu conheci ela muito criança, conheci ela meninazinha, né? Miudinha. Saber que você está bem, que quando você vier no Brasil vai ser uma disputa daquelas, viu? Ou do Rio de Janeiro para São Paulo, para Santa Catarina, né? A gente tem que fazer uma vaquinha para fazer nossa rainha da apostasia andar pelo país inteiro, né? Entendeu? Ah, Entendeu? que E eu, delícia, e eu que fico delícia. feliz por você, amiga. Muito feliz, nos desafios, ainda mais se você tá morando em Salt Lake, né, meu? Olha só, dobra a esquina, É, dá de cara com os caras, né? nossa, eu não suporto. Eu nem vou eu não vou quase no centro de Salt Lake, e agora, assim mesmo, depois que eu descobri tudo, City Creek, eu nunca mais pisei naquele shopping. Eu não tenho estômago mesmo. É uma coisa que, nossa, foi forte. Foi E eles forte porque a compraram igreja, outro, ela, né? Eles compraram outro no Brasil, estão tentando comprar outro agora, né? Você sabe disso, né? Estão querendo comprar alguém outro. me, O Guatemi. alguém me, Tá à venda, né? Não alguém me fecharam a falou, compra. alguém me falou que eles estavam tentando comprar o Shopping Butantã, que é ali perto do templo. Sim. Não sei se compraram já, mas não me surpreende, não me surpreende. Eles têm. Isso é nada, isso é só uma, é uma areiazinha, é um grão de areia na imensidão de capitais e negócios que eles têm. Então, isso aí não surpreende. Ah, por isso é que eu estou te falando, entendeu? Se você olhar para a igreja enquanto empresa, tudo que eles fazem faz sentido. Tem lógica, Tudo. né? Você eu te vendo cigarro, você vai viciar no meu cigarro. Eles conseguem, você vai continuar comprando cigarro da minha empresa. Eles conseguem controlar as pessoas mentalmente e elas se tornam escravas
mentais de um sistema, e é claro que para algumas as consequências vêm, como foi meu caso e o teu, mas para milhares de outras consequências nunca vêm. Ou vêm, mas elas não atribuem à igreja, elas não atribuem àquela realidade que elas vivem. Então, claro que Hum. elas não vão se importar contigo, é claro que elas vão tirar o máximo que puderem do teu tempo, dos teus bens, dos teus talentos e da tua energia, mas quando você precisar de uma cesta básica, boa sorte. Oh, É assim oh, que funciona. O oh. E tem mercado uma coisa, corporativo é Vânia, assim. tem uma coisa tem uma coisa muito presente na vida humana, né? Nós estamos num pós-pandemia ainda, né? Nós estamos no processo do pós-pandemia. Uma frase que eu ouvi de um rabino, ele falou assim: se você chegar num lugar que se diz religioso e naquele lugar não houver humanização e não houver respeito dor alheia, à dor humana, aquele lugar não é abençoado, né? É o que eu quero dizer. Ele fala também que tudo que nos une vem de Deus, né? O que une as pessoas, o que junta as pessoas, o amor, o casamento, o relacionamento, o sexo, vem de Deus, né? É divino. O filho, né? Foi uma coisa que fez, mas tudo que nos separa não vem de Deus. Não vem não vem do eterno, né? Não vem de uma outra coisa, a perda o Marcelo falou ontem 2 ou 3 vezes. Eu perguntei para ele, falei assim, o que que fez ele sair? Ele falou, eu não estava encontrando a minha espiritualidade. Eu estava trabalhando sem encontrar a espiritualidade. E quando você vai na busca do seu eu, das perguntas humanas que você se faz, e você não se encontra, e você acha que está em livros montados, em teorias e teoremas, e não está, está dentro de nós, né? As respostas tá aqui, né? Tá aqui para perguntar se está certo, não tá. Você entende o que eu estou falando, né? Da questão Uhum. da busca da espiritualidade. E eu acho que a depressão, ela vem exatamente do lugar que tem que estar, tudo que vem do cosmos, que alguém chama de Deus, né? Aquele lugar está vazio, aquele lugar não está preenchido por Deus. Porque se não estiver preenchido por Deus, não tem amor, não tem respeito, não tem humanidade, não tem caridade. Só é eu te olhar pela gravata, né? Eu até tenho uma frase que eu recebi de um internauta até seu, para terminar o que eu estou falando, que a pessoa ela pode estar com uma gravata lindíssima, e é Cardin, sim, italiana, e um terno brilhando, mas por dentro ela pode estar latejando de dor, né? Então, e a espiritualidade, ela faz você entender que a dor, ela precisa acabar. Ninguém gosta de sentir dor. Você gosta de sentir dor? Pegar e matar ninguém? Você tem que entender por que que você está passando por aquilo. E você tem que pegar aquilo que você entendeu no que você disse de conhecimento, pegar aquilo e colocar aquilo como remédio e fazer aquilo de autocura, né? Eu penso muito nisso, entendeu? Eu não sou mais um religioso, eu não consigo. Eu tive um problema que eu não consigo mais sentar no banco de qualquer igreja. Eu tenho horror a sentar no banco de igreja, porque quando vai a questão dogmática, é a dor, né? O que que a Vânia está precisando? Que palavras eu posso dizer para a Vânia para que ela tenha, né, autoestima, porque ela levante, porque ela vá à luta? E eu digo isso para todo mundo. A depressão, ela é o buraco, ela é o lugar de Deus que você fez o dogma entrar. O dogma está lá, mas Deus não está lá. O eterno não está lá, entendeu? Isso é muito forte, né, Vânia? O lugar de Deus é dele, né? Dentro de nós, dentro da nossa espiritualidade. E é muito doloroso. É muito difícil passar pelo que a Vânia passou. Eu, sinceramente, eu louvo muito o Eterno pela vida dessa mulher. Pra ela estar aqui na minha frente, assim. Porque muita gente, igual a Vânia, que era inteligentíssima, não está mais. Por questão do suicídio, ou por questão dogmática, ou por outras questões. Ou por entender que saiu da igreja e ali acabou a vida dela. Existe vida após o mormonismo. Existe vida após qualquer igreja. E se estão te pregando a religião, não estão te pregando a fé, não estão te pregando a espiritualidade. Religiosidade não é espiritualidade.
Obrigado, Vânia. Muito obrigado. Amo você de paixão. Nunca. Faz tempo que eu não te vejo, né? Eu tenho um carinho muito grande por você. E saiba que você faz uma diferença na vida da gente. Minha e de todas as pessoas que vão ver esse vídeo. Olha que tem gente esperando esse vídeo, viu? Entendeu? Obrigada, viu, meu querido. Obrigada pelo Tenha a carinho. gratidão como sentimento, uma abraçada, entendeu? Entendeu? Eu tenho muito respeito por você. Fala para sua filha que eu sou reikiano também. Eu lembro do tema também. Eu me espantei naquele dia, né? Aham. O Heriberto é mestre de reiki também, entendeu? Ah, que legal. E é luz para sua vida, amiga. Precisar Obrigada. desabafar, bater papo, tomar uma cerveja, um café preto. Aliás, o café tá aqui do lado, né? E dogma não te cura, dogma não cria. A dor, todo mundo vai ter, todo mundo vai passar. A diferença entre a espiritualidade que cuida da dor e a religiosidade é que a religiosidade diz que você está sofrendo por causa do pecado. E a espiritualidade diz que você está sofrendo e que você tem que procurar uma resposta. E a resposta está aqui na minha frente. Linda e loira, entendeu? Muito Ah, carinho, obrigada, entendeu? obrigada. Muito respeito por você, respeito por Obrigada. aquela sua mãe maravilhosa que era. Tinha um amor por aquela mulher incrível, entendeu? Carinho daquela mulher não existe. Olha, de todas em Santa Catarina, é uma das que eu não vou esquecer jamais. Aliás, vocês parecem muito o rosto, né? O rosto. É, eu pareço muito com ela. Muito, né? E é um É. carinho muito grande, né? Eu acredito que aquela mulher tá na luz não por ser membro da igreja, mas pela pessoa que era ela, né? Eu vou, para terminar o meu vídeo, eu vou dizer uma coisa para você. Uma vez eu cheguei batendo os queixos de frio, né? Eu perguntei para ela como é que comprava aquela capa que era de Sherlock Holmes, que eu chamava que vestia debaixo do frio. Ela me deu uma que eu tenho até hoje, que eu não dou pra ninguém que tá na casa da minha mãe. Linda, linda, linda. Até hoje. Foi sua Nossa, mãe que me deu, entendeu? bacana, Eu lembro uma bacana. lembrança dela muito boa. E dele também, né? Do teu padrasto era meio brabo. Fingia brabeza, mas lá dentro não era não, né? Gostava Não, ele de... era muito bom. Ele era doce. Ele e o presidente Wallace fizeram história daquele lugar. Acho que desde aquele não vai ter outro nunca mais. Entendeu? É, ele era muito bom. E eu fico feliz por você, amiga. Saber que você tá Obrigada. bem. Fica na luz. Fica na luz. Você também, você Saiba que também. É você nóis. tem pessoas que gostam de você. Amém. Obrigado, gente. Um abraço. Um abraço de novo. Obrigada, Até a valeu. próxima. Beijo, meus queridos. Até mais. Até mais.